Olha, tá começando uma guerra agora pela vaga que o Bolsonaro tem indicado no Supremo Tribunal Federal. Tem 3 candidatos. O primeiro, todo mundo sabe, é o André Mendonça, o atual advogado-geral da União. Foi ministro da Justiça do Bolsonaro. Foi ele quem substituiu o Moro quando o Moro saiu. Tá? O segundo é o Augusto Aras, procurador-geral da República. Ele está fazendo tudo para proteger o Bolsonaro e os crimes que o Bolsonaro comete, porque a Procuradoria-Geral da República é quem investiga entidades que têm foro privilegiado. Entidades não, pessoas que têm foro privilegiado, como, por exemplo, o Jair Bolsonaro. O terceiro, que está correndo por fora e todo mundo diz que tem muita chance agora, é o Humberto Martins, presidente do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. É uma pessoa bem poderosa e ele tem ao lado dele um aliado, que é o Cássio Nunes, que foi o primeiro indicado do Bolsonaro para STF. Do Bolsonaro para STF. Cássio Nunes é o maior aliado do Humberto Martins na tentativa de conseguir essa vaga. E o Cássio Nunes está fazendo o quê? Nas suas decisões está mostrando extrema lealdade ao Bolsonaro para impressioná-lo, para que ele possa colocar o seu indicado no STF. E agora começou a guerra entre pelo menos 2 desses 3. Por quê? Porque a Procuradoria-Geral da República, do Augusto Aras, informou ao STF que abriu uma apuração preliminar para investigar o André Mendonça, que é outro candidato. Quer dizer, um dos candidatos começa a investigar o outro. Vai começar agora a guerra pela vaga no STF. E tem uma coisa, são 3 pessoas poderosas para uma vaga só. Vamos ver o que o Bolsonaro vai fazer, porque não importa o que aconteça, teremos 2 irritadíssimos com o Bolsonaro. Antes de eu falar sobre isso, um segundinho. Se você é fora Bozo, fora Bolsonaro, se inscreve no canal e curte o vídeo. Olha, um segundinho se inscrever no canal, é de graça. E você ajuda aqui a quem faz oposição ao bolsonarismo. E no Plantão Brasil a gente faz, todos os dias. Todo dia tem vídeo aqui. Tem vídeo no TikTok, tem no Twitter, tem no Instagram, tem no Facebook. Onde dá para fazer oposição, a gente tá lá. Inclusive nas ruas. Hoje o nosso carro de som, ontem o nosso carro de som rodou em Belford Roxo, em São João do Meriti, rodou em Canguaretama, no Rio Grande do Norte. Belford Roxo e São João do Meriti são no Rio de Janeiro. Canguaretama, Rio Grande do Norte, e em Barra do Cunhaú, no Rio Grande do Norte, e em Parauapebas, no Pará. Eu vou mostrar aqui, no final desse vídeo eu mostro um trecho como foi lá em São João do Meriti e em Belford Roxo. Aqui, São João do Meriti, o carro de som rodando. E depois eu mostro um trecho também, eu vou mostrar no final desse vídeo, eu mostro também em Belford Roxo. Na verdade eu não sei se esse primeiro é São João do Meriti ou não, porque eu nunca fui lá e o rapaz manda os vídeos tudo junto. Só que como ele estava lá antes, esse foi um dos primeiros vídeos, na primeira leva que ele mandou, eu acho que é São João do Meriti. Quem for de lá me diz se é a cidade certa ou não, porque eu acho que aqui eu já devo ter mostrado uma cidade falando outra algumas vezes. No Rio Grande do Sul, então, todo dia eu mostrava a cidade errada. Quem quiser ajudar essas ações do canal, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, no primeiro comentário tem o Pix, PicPay e o Apoia-se. Vamos pra cima deles. O que importa é o seguinte, tem muita gente escutando o carro de som, a gente denuncia que não comprou vacina, que o Bolsonaro que se recusou a comprar as vacinas, o desemprego altíssimo, a inflação altíssima, as indústrias saindo do Brasil e que o Bolsonaro comete crimes e que o desastre econômico não é culpa do lockdown. O desastre econômico é porque o Bolsonaro não comprou vacinas, que se não fosse o governo Bolsonaro nem estaríamos mais em lockdown, já estaríamos com a vida normalizada. É isso, agora vamos falar sobre a guerra no STF. A guerra é o seguinte, Augusto Aras abriu uma apuração preliminar a pedido da deputada do PT, Natália Bonavides. A deputada Natália, ela pediu para a Procuradoria-Geral da República investigar o fato de que o André Mendonça usava a Lei de Segurança Nacional para enquadrar todo e qualquer adversário político do Bolsonaro. E fez isso várias e várias vezes. Vamos lembrar que o André Mendonça, ele já tem um problema, que foi aquele dossiê dos detratores que foi feito. Aí agora ele tem o problema com Lei de Segurança Nacional. Ele está com vários problemas de quando ele foi ministro da Justiça. Só que até então, a maioria dessas coisas eu vou falar, dificilmente dá em alguma coisa muito ruim para ele. Porém, quem está investigando é o adversário dele, que é o Augusto Aras. O Augusto Aras sabe de uma coisa ele sabe que isso é comum. Se ele começa a ir para cima do André Mendonça, o André Mendonça fica com o nome dele, vai criando uma rejeição maior ao nome dele, ele fica com o nome dele manchado. Ficar com o nome manchado por usar a Lei de Segurança Nacional contra opositores de um governo é péssimo para alguém que quer uma vaga no STF. Então o Augusto Aras sabe que ele está com a faca e o queijo na mão para tirar o André Mendonça, mas tem um problema para Augusto Aras. Isso é questão da estratégia que se fala, será que eu vou ou não vou? Que é o seguinte,
Se ele faz isso, ele vai muito pra cima do André Mendonça, fica na cara, não fica, pô? A gente sabe que o Bolsonaro é tonto, mas não tanto. A gente percebe. Olha, Augusto Aras saindo pra cima do André Mendonça, ele quer a vaga. Aí o Bolsonaro vai perceber e os dois acabam abrindo caminho pro Humberto Martins, que é o candidato do Cássio Nunes. Então, o Augusto Aras vai ter que arranjar um jeito, e não tenha dúvidas de que ele está pensando, porque o Augusto Aras, ele é isso. Aí eu lembro de uma das mensagens da Vaza Jato, que o primo dele, Vladimir Aras, falava, ó, o Augusto, ele rasteja pelo cargo, ele quer chegar no ponto mais alto. O ponto mais alto da carreira jurídica é a Procuradoria-Geral da República, se você é um procurador, ou é o STF, que aí é o ponto mais alto, é um cargo vitalício, o cara só sai de lá com 75 anos de idade, fica lá, e é isso, 70 anos de idade, né? E é isso, ele fica no STF para o resto da vida, e ele é o STF tem 11 ministros, ele é um dos 11 mais importantes magistrados do Brasil, e, pô, o STF, muitas vezes são decisões monocráticas, é um poder enorme para o resto da vida. Procurador da República, não, 2 aninhos, acabou. E aí 2 anos a mais, o presidente pode reconduzir, falar, fica mais 2 anos. Só que aí depois troca o presidente, dificilmente, eu não lembro do último que tenha ficado mais do que isso, talvez só nos tempos do Fernando Henrique. Geralmente fica-se só 2 anos, geralmente. Só o Janot ficou 4, o Janot ficou 4 exatamente para destruir o governo que o colocou lá, que é o governo Dilma. Já o Augusto Aras tem um problema, se ele não ganhar essa vaga no STF, eu vou falar o que provavelmente acontecerá. Ele vai continuar leal ao Bolsonaro até setembro. Setembro, o Bolsonaro decide se reconduz ao Augusto Aras ou não. Se o Bolsonaro fizer qualquer sinalização de que não vou indicar o Augusto Aras ao STF e não vou reconduzi-lo à Procuradoria-Geral da República, aí ele tende a fazer o que o Janot fez. O que o Janot fez contra o Temer? O Temer que é um político assim... Não gosto do Temer, a gente sabe, todo mundo sabe muito bem minha opinião sobre o golpista Temer, mas em política e estratégia a gente sabe que conseguiu dar um golpe de Estado, ele é um político habilidoso. O Temer cometeu um erro, que foi de deixar o Procurador-Geral da República, Janot, saber que ele não seria reconduzido ao cargo, que ele não ficaria mais 2 anos no cargo. E aí, depois ele escolheu a Raquel Dodge. O Janot fez o quê? Ele retalhou o Temer. Ele foi lá, gravou, fez lá a delação do Joesley, gravou o Temer falando do Eduardo Cunha, ele acabou com a carreira política do Temer. Até então, o Temer falava, talvez eu tente me reeleger, o Aécio, ele acabou com a carreira política do Aécio. O Aécio era candidato, não tinha pesquisa sem o Aécio. Em 2017, logo depois do golpe contra Dilma, o Aécio estava surfando a onda da vida dele. O Aécio que gosta de ir para o Rio de Janeiro, estava lá no topo, na crista da onda. O que aconteceu? Acabaram com a carreira política dos dois. Quem fala de Aécio presidente hoje? Nunca. É inelegível o Aécio. Não precisa nem ser ficha suja. Inelegível para presidente. Ele era senador, queria ser presidente e virou deputado. Por quê? Porque ele sabe que ele tem ali em Minas Gerais algumas dezenas de milhares de pessoas que votam nele, aconteça o que acontecer. É isso. Acabou. Agora imagina Augusto Aras vingativo fazendo o mesmo contra o Bolsonaro. Então o Bolsonaro tem um problema com o Augusto Aras ali, que é alguém poderoso, e que já tá virando a sua carabina para atirar no André Mendonça. Eu tenho quase certeza que ele vai fazer isso pouco a pouco, para chegar mais próximo. Falta ainda, também em abril, em julho, faltam 3 meses. Então tem esse tempo aí. Enquanto isso, o Cássio Nunes, para que você entenda os votos do Cássio Nunes, que até então ninguém entendia. Por que o Cássio Nunes é tão... Eu li comentários aqui, Thiago, por que o Cássio Nunes continua votando com o Bolsonaro? Ele já tem a vaga, é vitalícia, ele não depende mais do Bolsonaro para nada. Agora tem a resposta. Humberto Martins, amigo dele, evangélico, Bolsonaro falou que seria alguém terrivelmente evangélico. Terrivelmente evangélico, é um dos candidatos à vaga. Então o Cássio Nunes está mostrando para o Bolsonaro o seguinte, olha... eu consegui a minha vaga, eu continuo sendo leal a você. Mais do que isso, veja que os votos do Cássio Nunes são bizarros. São votos, assim, não é simplesmente ele dar um voto que vai de acordo com o que o Bolsonaro quer. Não, são votos bizarros. Ele pega decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, aí ele recorta a decisão para parecer que uma decisão sobre uma coisa é sobre uma coisa diferente, e aí ele põe na decisão dele para embasar, quer dizer, a Suprema Corte dos Estados Unidos diz isso, então aqui tá valendo também. Já o Cássio Nunes vai começar a importar lei da Arábia Saudita, do Japão, da China, onde tiver alguma coisa, uma decisão de alguma corte dizendo o que ele quer, ele importa e dane-se. E isso agrada ao Bolsonaro. O Bolsonaro, ele acha que lei... O Bolsonaro não entende, ele não é jurista nem nada, ele acha que lei é assim, ó.
tem aqui o meu motivo, ponto final e acabou. E mesmo que juridicamente seja uma aberração, o Bolsonaro não entende e que o Cássio Nunes pega uma coisa fora de contexto para colocar na decisão dele, o Bolsonaro nem sabe disso, ele só fala, pô, esse é o cara que eu quero. Olha só, esse cara tá dando exemplo. O André Mendonça, na defesa dele às igrejas lá na STF, ele citou a Bíblia, citou um monte de coisa. Foi a primeira vez, ele como advogado-geral da União, que ele foi assim incisivo, só faltou gritar lá. Por quê? Tá todo mundo querendo mostrar serviço pro Bolsonaro, só tem um problema. Se o Bolsonaro escolhe André Mendonça, ele vai ter um problemão com o Cássio Nunes e com o Roberto Martins, porque o Bolsonaro não tem mais outra vaga. Até então, a primeira vaga ele deu pro Cássio Nunes, aí ficou todo mundo, tá bom, eu espero mais um ano, eu espero a segunda vaga. Agora não tem mais, é a última que o Bolsonaro vai indicar. Ele vai ter um problemão com o Cássio Nunes, que foi lealzíssimo a ele, lealzíssimo existe? Qual é a palavra para muito leal a ele? E com o Humberto Martins, que também está sendo extremamente leal ao bolsonarismo. Ele vai ter um problemão com dois magistrados importantes, um da Suprema Corte e outro presidente do STJ, e com o Augusto Aras. Se ele escolhe Augusto Aras, ele tem problema com o Cássio Nunes e Humberto Martins e com o André Mendonça. Mas o André Mendonça é bolsonarista descartável. A gente sabe que o André Mendonça é o mais fraquinho aí. A gente sabe que o Bolsonaro, quando precisa, ele descarta assim, tchau, tchau. Bolsominions, tchau quem me apoiou, fez com André Silveira, Daniel Silveira, fez com outros tantos, com Oswaldo Eustáquio, Alan dos Santos, Weintraub, quando precisa ele, tchau, vão embora. Só que tem um problema, o André Mendonça, ele está respondendo por vários crimes que ele cometeu quando foi, eu não posso falar que cometeu, mas estão sendo investigados, por vários indícios de crimes que ele tenha cometido quando foi ministro da Justiça, e muitos deles são ligados com o gabinete do ódio, com o bolsonarismo. Isso de fazer dossiê, de ficar usando a Lei de Segurança Nacional, isso tudo é para defender o Bolsonaro. E quando a coisa começar a ficar feia pro André Mendonça, ele vai ter que falar, e é fala bombástica do André Mendonça contra o Bolsonaro. Então é isso, ele não pode jogar um amigo assim, um amigo, um guerreiro que tá com ele, porque eles chamam assim, é um guerreiro, ele não pode jogar o cara assim, largá-lo no meio da estrada, porque ele vai sofrer retaliação depois. E os outros são pessoas que têm importância, que têm poder, que o próprio Bolsonaro deu poder pro Cássio Nunes e pro Augusto Aras. Então, tá ruim pro Bolsonaro essa guerra, porque, veja bem, quando a Dilma era presidenta, quando o Lula era presidente, quando o Temer foi presidente, você não viu guerra para alguém ser ministro do Supremo. Não tinha essa, olha, se a Dilma indica fulano, não sei quem também tá querendo a vaga e pode retalhar. Não tinha isso. Se bem que as escolhas da Dilma, mesmo com o estudo, ela fazia uma escolha pior que a outra. Mas é isso. A coisa tá ficando cada vez mais difícil pro Bolsonaro escolher. E vamos ver agora os próximos capítulos da guerra. E nas ruas aqui, nosso carro de som, no Rio de Janeiro. Aqui São João do Meriti. Olha só. Das mentiras de Sérgio Moro, que prendeu sem provas Lula, que liderava as pesquisas para ganhar em 2018. Moro mentiu para favorecer Bolsonaro, que em troca o nomeou como ministro do seu governo, mas não combateu a corrupção e nunca investigou a família Bolsonaro. Aqui um vídeo, aqui outro. Bairro Santa Maria, centro de Belfor Roxo. Belfor Roxo Centro. Grandes empresas e deixaram milhares de trabalhadores, pais de família, desempregados. Mas todos os empresários ricos foram soltos pela própria Lava Jato. Assista Plantão Brasil no YouTube. O vídeo em São João do Meriti, que eu tenho certeza que foi lá, tá no meu Twitter. Esses dois, se eu não me engano, o segundo Belfor Roxo, o primeiro também acho que é em Belfor Roxo. Mas eu vou mostrando mais trechos do carro de som que rodou lá na Baixada Fluminense aqui no canal, vou mostrando nos próximos vídeos e também nas minhas redes sociais. Quem quiser apoiar, embaixo do vídeo, botão Seja Membro. No primeiro comentário tem Pix, PicPay e Apoie-se. Vamos continuar indo pra cima desse desgoverno que, se balançar direitinho, eles caem. E o Bolsonaro mesmo, quando não tem problema nenhum, assim, no caso da indicação da STF, não ia ter problema nenhum. O Bolsonaro é que foi se enrolando, colocando a corda no pescoço. Agora tá todo mundo querendo pegar a corda para ver quem for aquele primeiro. Vamos ver o que acontece. Falou!